Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje são as habilidades socioemocionais no novo ensino médio. Antes de partir para o conteúdo, joinha, se inscreva, eu agradeço muito esta gentileza. Entrando no conteúdo, em vídeo passado eu comentei um título bem chamativo, que o novo ensino médio seria uma farsa, questionando uma série de questões em relação à própria natureza da escola. É importante a gente entender que, do ponto de vista teórico, é possível questionar sim a existência da escola. Nós podemos fazer perguntas, tá bom, e o que nós vamos colocar no lugar? E existe sim pensamento e reflexão sobre isto. A grande referência para este tema foi justamente o pensador chamado Ivan Illich, que tem, dentre os seus alunos, considerados discípulos, um deles que publicou um livro chamado A Escola Está Morta. Der um Google, certamente vocês vão encontrar isso. E, portanto, com aquele título do vídeo passado e com essa reflexão de hoje, eu quero retomar a ideia de que é possível, sim, colocar em xeque se a escola, como dizem, de certa maneira, uma gíria dos nossos dias, será que a escola entrega o que ela promete entregar? E, obviamente, para uma corrente de críticos da escola, ela não entrega. E que, portanto, nós precisaríamos pensar uma outra instituição, uma outra metodologia que, digamos assim, consiga desenvolver a educação das pessoas. Porque, veja bem, a questão é contra a escola, não é contra a educação. Este confronto conceitual e teórico pode ser encontrado também entre a figura de Ivan Illich e do pedagogo, filósofo, eu diria que mais filósofo do que pedagogo, pela formação dele, Paulo Freire. Paulo Freire não é, até onde eu sei, não teve formação em pedagogia. Ele fez direito, depois mestrado em filosofia, e eu creio que também doutorado em filosofia. O mestrado, eu lembro, por um detalhe da história, que uma das pessoas que estavam na banca do Paulo Freire era a mãe de um amigo. Nos anos não sei quanto, mas eram 4 pessoas, e uma dessas pessoas era a mãe desse conhecido. Pois bem, que é em filosofia da educação, filosofia com essa inspiração aí que marca a obra do Paulo Freire. Voltando ao Paulo Freire, o confronto teórico entre Paulo Freire e Ivan Illich, uma das questões que os comentadores ressaltam é que Paulo Freire ainda acredita na escola e ele cria metodologias reflexivas que são da natureza de dizer que a escola ela está num estágio, mas ela pode ser, por assim dizer, reformada, modificada, uma vez que você apresente certas teorias, e essas teorias, portanto, transformariam a escola num espaço democrático. Eu, pessoalmente, conheci experimentações ou experiências de educação, sobretudo ligado à formação de professores do MST, que tinham essa característica dentro de uma universidade tradicional, mas que tinham ali, naquela forma de organizar o curso, uma experiência extremamente democrática no processo educacional. Não é o que no geral acontece. A instituição escolar, ela não consegue aqui no Brasil ser pensada como instituição democrática. Recentemente eu tive contato com um professor também da área de filosofia que, por exemplo, me relatou de experiências na Bolívia que o próprio aluno era o coordenador do curso que ele era estudante. É uma experiência, por exemplo, que eu gostaria muito de investigar um pouco mais, porque às vezes nós achamos que a escola tem que ser do jeito que ela é e não tem jeito de ser de outro jeito. Então, a escola, o ensino médio como farsa, da outra tema para este, é importante que a gente compreenda que não é um libelo de irresponsabilidade propor que a escola deva acabar. Teoricamente, esta modelagem de escola que nós conhecemos, ela tem uma série de problemas que a gente se pergunta se não são problemas estruturais
que não há como resolvê-los, porque estruturalmente só vai ser possível, digamos assim, produzir este produto, esta relação humana no interior dela. Provavelmente também eu falei alguns aspectos da minha própria experiência na escola básica, e esta temática é o segundo ponto que esse vídeo traz de novidade, que é exatamente os aspectos da experiência escolar. Por que que eu considero que é criticável a escola? Conversando com amigos, quando eu falo que a escola é passível de ser criticada e que ela é uma instituição que não deveria existir mais e que nós temos que pensar, obviamente, uma outra instituição, isso é um trabalho coletivo, não é de uma pessoa, esses amigos, boa parte deles, compactuam ou congratulam, dizendo, olha, eu realmente não tive uma boa experiência na escola. E a partir então desse vídeo eu acabei recebendo muito retorno, vários retornos dessas pessoas. E a conclusão que, a partir de Ivan Illich e de outros teóricos, nós podemos chegar, é que um amigo dizia, olha, a escola, eu não aprendi nada com a escola, sobretudo a escola pública, mas eu poderia também dizer, com certeza, a partir de experiências muito próximas, da escola privada também, da escola privada de classe média alta de São Paulo. Esses espaços podem ser espaços extremamente, do ponto de vista da experiência pessoal do aluno, extremamente devastadoras as experiências que podem acontecer aí. E acontecem em muito maior número do que nós pensamos. A escola, ao invés de propiciar os estudantes uma série de experiências exitosas consigo mesmo, tendem a não fazer isto. As escolas privadas, com a obsessão aqui no Brasil de colocar os jovens nas melhores universidades, obviamente não consegue atender os jovens nas suas especificidades, que às vezes, por uma questão de ordem afetiva, não conseguem aí estabelecer a devida conexão com o conhecimento. Pois bem, então isso acontece na privada e na pública. A pública, por uma série de outros fatores, de precarizações do ponto de vista material, do ponto de vista de precarização humana, que essa precarização material gera, e por aí vai. Ou seja, eu certamente já sabia dessa informação de outros momentos, mas nós encontramos muito mais pessoas, então, que têm experiências não muito agradáveis com a escola do que aquelas que foram hiper exitosas e que, assim, amou a escola. No meu caso específico, vale nota, eu acabei tendo essa experiência na formação superior, em outro espaço muito específico, no contexto da instituição católica, onde eu tive a minha formação acadêmica inicial. Mas, voltando sobre a questão, então, dos afetos na escola pública ou na escola básica, para ficar só em um segmento, quando eu leio atualmente o propósito do novo ensino médio e vejo lá a expressão, quer dizer que o novo ensino médio está preocupado com as habilidades socioemocionais do estudante do ensino médio. Eu acho isso, do ponto de vista da escrita, muito bonito. Depois vamos discutir em outros vídeos se isso é passível no ambiente da escola pública. Esses documentos que eu li especificamente da rede pública de São Paulo, são muito bonitas as palavras. Vamos saber como que isso vai ser implementado, se isso vai ser possível, digamos assim, da realidade se aproximar ao máximo do texto. Não quero ser pessimista e dizer que isso não vai acontecer, ainda que historicamente esses nomes bonitos já apareceram em outros momentos. Na época e se gasta muito dinheiro público em fazendo os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. Nós que nos formamos na licenciatura no início de 2000, ouvíamos muito dos PCNs, e aí tem um assessor espanhol que ficou muito conhecido aqui entre nós brasileiros. Eram uns 4 ou 5 teóricos da educação, ou que falavam da educação,
como Edgar Morin, sobre aprender a aprender, aprender a conviver, aprender não sei das quantas, eram palavras muito bonitas. Mas aí tem que reformar de novo o ensino, por que mesmo? Porque provavelmente aquelas coisas dos PCNs, que gastou dinheiro, porque aquilo era impresso, distribuído para os professores, caíam nos concursos, a gente tinha que se matar para entender aquilo. Estou tentando lembrar os outros teóricos, se era Alberto Hernández, ou se o nome era só Hernández, um deles, mas tem outros nomes, eram uns 4 nomes aí espanhóis, era algum contrato aí importante com pensadores espanhóis que inundou o Brasil inteiro sobre a educação. Ora, e aí agora nós vemos os reformadores atuais da educação dizendo que agora vai ser a salvação, porque daquele jeito que estava não dava mais. Mas para lá, eu ouvi esta fala salvífica, acho que é salvífica, de salvação. Eu ouvi essas mesmas falas lá em 99, 2000, 2001, que os PCNs eram fantásticos. A crítica que eu faço hoje, que tudo indica que provavelmente essa palavra bonita, as habilidades socioemocionais dos alunos, vai ficar só no papel, a referência que eu tenho é exatamente os PCNs. Porque nos PCNs, sobretudo, por exemplo, para a educação infantil, as crianças têm entre 7 e 10 anos, desculpa, o nome não é educação infantil, é educação fundamental 1. A educação infantil é antes dos 6 anos. A educação fundamental 1, que vai entre os 6 anos agora até aí os 9, 10, lá tem escrito coisas lindas, como desenvolver o senso estético da criança, como conteúdo interdisciplinar. Conteúdo interdisciplinar, todos que apresentam ele como sendo a maravilha, porque não, o tema está nessa disciplina, está naquela, a nossa experiência é que todo o tema que todo mundo poderia cuidar, ele não é dado. Aqui no Brasil nós temos uma história, né? Se tem muitos donos, ninguém cuida. E aí então já era preconizado nos PCNs, por exemplo, elementos de cuidado destes aspectos afetivos do aluno no ambiente da escola, como sendo uma parte fundamental do conhecimento. Então, tecnicamente, já se sabe que os afetos para o conhecimento é a casa que recebe as informações e articula as informações. Porém, na prática, a escola está preocupada, privada, com a seleção do vestibular. Então, você que faça terapia na sua vida particular, a escola aplica matemática, o aluno que tem dislexia, ele não consegue aprender matemática. A sugestão do professor de matemática é, contrate um professor particular. Se não der certo um professor particular, o problema é seu. Então, a escola consegue, portanto, delegar e transferir o problema para o aluno e, pensando numa escola com, digamos, fartura material, a escola de classe média alta de alguns bairros ali de São Paulo, da Zona Oeste, e consegue introduzir na cabeça do estudante que ele é um fracassado. Eu já dizia isso em outros contextos, mas isso acontece de um jeito um pouco diferente na escola privada, não tão forte quanto na escola pública. Em São Paulo, capital, na grande São Paulo, para a gente ter uma noção, são 22 milhões de pessoas, de habitantes. São Paulo tem aproximadamente 12 milhões e o restante divide-se na grande São Paulo. A experiência da escola pública estatal na grande São Paulo, a tendência dela de não conseguir acolher as demandas afetivas que os seus alunos trazem é grande. A precarização material dos próprios professores, expressa no salário que os professores recebem, acabam também não criando as condições materiais do próprio professor se cuidar em termos psíquicos, para exatamente conseguir acolher esse jovem, essa criança, para executar o seu trabalho. Como eu disse, no reino da matemática, onde o professor de matemática tem o papel central na escola, ele tem um número de aulas por sala, em torno de 5 a 6 aulas. Isso quer dizer que com 4 turmas, um professor de matemática faz o que a gente chama de um cargo de segunda a sexta.
4 turmas com 40 alunos, dá 160. Se eu errar, vai ser prova de que eu sou um péssimo aluno de matemática. Porém, sabe quanto o professor de filosofia tem? Um professor de filosofia na escola pública de São Paulo chega a ter 900 alunos de segunda a sexta. O de filosofia, o de sociologia, o de artes, o de história não deve chegar aos 900, mas chega aos 500, 600 muito facilmente, o de geografia. Os únicos que não precisam disso seriam os de matemática e os de língua portuguesa. E agora, com o novo ensino médio, esta pulverização de matérias está acontecendo com projeto de vida, tem uma aula, informática, não sei das quantas, marketing digital, uma aula. O que vai fazer sempre que um professor que trabalhe com estas salas, ele sempre tem que lidar com o atacado de pessoas, tem que lidar com 500, 600 pessoas. Então aqui no Brasil nós não temos uma regra que estabelece número de alunos por professor. Nós não temos isso na universidade nem na educação básica. Conheço outros países que têm, normativamente, no regimento jurídico das instituições de ensino superior, a proporção de quantos alunos tem que ter por professor doutor na instituição. No Brasil nós não temos. Na universidade privada, por exemplo, em algumas delas nós temos salas no primeiro ano com 150 pessoas, ou até mais. E não é só as privadas, digamos assim, destinadas ao público mais pobre. Estou falando das privadas do centro de São Paulo. Então, a afetividade, que é o tema mais fundamental do processo de cognição, ele não encontra na escola, apesar de encontrar escrito, o devido cuidado por uma série de questões, que eu exemplifiquei de um ponto de vista material, como é que eu cuido dos afetos de 900 alunos. Se de 2, 3 já seria um desafio tremendo, como é que é possível fazer isso com tantos alunos? É muito difícil. Então, essa disposição da escola, portanto, é de se perguntar se a escola pode ser sim, a escola deve ser colocada, se nós devemos compreender a escola como este lugar especial, no qual o problema é meu. Eu é que não desempenhei. A instituição escola é boa. O que acontece, por exemplo, nas violações de crimes, por exemplo, de ordem de assédio sexual e mesmo de violação sexual da estrutura da Igreja Católica. Essa é uma observação muito cara e necessária de ser feita para esta instituição, a qual nós temos uma apreciação em alta em relação a ela, mas recente, enquanto fato, na França, a Igreja Católica assumiu publicamente, esse ano que passou, a Igreja Católica teve que assumir que o processo de violação sexual, eu creio que mais de 600 mil pessoas comprovadas, não era casos isolados, mas foi uma questão estrutural da instituição. E a instituição vai pagar financeiramente por este crime. Eu exemplifico com essa questão, que habitualmente nós recorremos a ela, e é claro que, mesmo reconhecendo que foi uma questão estrutural, isso obviamente não apaga o papel total da instituição, mas é preciso entender que foi estrutural. Eu traria esse mesmo raciocínio para a escola. Esta ideia de que nós culpamos o aluno pelo fracasso dele e está tudo bem, porque a escola é perfeita, é esse tipo de reflexão que nós precisamos modificar na nossa cultura. A escola, então, a partir de teóricos como Ivan Illich, é passível sim de ser totalmente liquidada do modelo social que nós vivemos. Nós não temos que querer salvar a escola, querer reformar a escola. A grande pergunta que nós precisamos fazer, e quando a pergunta parece que é tão absurda que nós nem podemos fazer a pergunta, é exatamente aí que nós temos que examinar por que disto. Porque tem algo aí que não está dito. Quando uma questão da ordem psíquica individual, por exemplo, não pode ser falada, e que há um silêncio forçado, isso é algum processo traumático que precisa, no processo terapêutico, transformar-se em fala, exatamente para que se supere o processo traumático. Não poder falar da escola como sendo uma instituição que, nessa modelagem que ela existe, ela gera
um grande impacto negativo na vida das pessoas, digamos que é um interdito perigoso, muito perigoso. E eu diria que a escola, como nós conhecemos hoje, e a escola pública, que eu tive um pouco mais de contato com ela, precisa ser debatida de modo idêntico ao que foi debatido a questão da luta antimanicomial. Parece que são assim, imagens escandalosas, porque hoje em dia está muito mais consolidado a luta contra a ideia da internação manicomial e as barbaridades que se praticavam em torno da ideia da loucura, que o filósofo Michel Foucault trabalhou disso de várias formas, junto com um outro italiano, que eu sempre esqueço o nome, que na verdade começou inicialmente esse debate. Eu digo que tem que ser feito o mesmo debate com a escola pública. A escola pública aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo, tem uma definição terrível, que é a escola para quem não pode pagar. Já começa por aí o grande e estrutural problema. É como que a praça pública nas cidades, das grandes cidades, perderam o espaço de uso. Porque os interesses, e isso não tem nada com teoria da conspiração, dos shopping centers, acabaram coincidindo com a precarização da praça pública. Então você não tem espaço para parques, para coisas de convivência nos grandes centros urbanos do Brasil, especialmente em São Paulo, porque de uma certa maneira isso acabou caindo com a presença dos shoppings, que em São Paulo tem, assim, a rodos a figura do shopping. A escola pública, portanto, ela não tem um papel para aquele que não pode pagar. Ela tem um outro papel dentro da ideia de república contemporânea, de democracia contemporânea, que é muito mais relevante. No entanto, esse conceito de que deveria haver uma instituição na qual essas novas vidas cidadãs pudessem se socializar e ela não fosse fonte de permanência da segregação social, mas ela fosse fonte de, exatamente, intercâmbio de todas as classes sociais, para que não houvesse a ideia de segregação social, a escola pública não tem feito esse papel em grandes centros como São Paulo. Se ela ainda faz ele, eu acredito que faz, são em outras regiões mais interioranas do Brasil. Portanto, esta escola que acaba mantendo a estrutura de desigualdade social do Brasil, a grande pergunta é, essa instituição, qual é a utilidade dela? A utilidade dela é exatamente manter os pobres de modos sistêmicos. E uma dessas questões é que essa instituição não consegue, por uma questão de organização estrutural, efetivamente receber do ponto de vista afetivo e propiciar ao aluno desenvolvimento afetivo, o que implicaria necessariamente diminuir matemática, diminuir língua portuguesa e introduzir disciplinas de expressão corporal, teatro, artes, pintura, filosofia, sociologia, e não centrado numa matéria que, por natureza conceitual, não inclui os afetos. Enfim, afetos e escola, a meu ver, é uma brincadeira, está escrito no papel em habilidades socioemocionais. Nós sabemos que isso depois implica na vida da pessoa, mercado de trabalho, uma pessoa que não consegue administrar os seus afetos numa equipe de trabalho é um desastre para ela, coitada, e para quem está perto dela. Uma diretora de escola que tem zero de capacidade socioemocional, eu conheço algumas e todos nós conhecemos, é a pessoa que serve para espezinhar cotidianamente todos os colegas professores, que acaba na sequência fazendo isso com os alunos. Então, essa cadeia, que às vezes me parece ser quase que uma cadeia de neuróticos, que vai saltar no aluno. Então, o professor de matemática reprova o aluno e é isso mesmo, matemática pode. Não pode a educação física, filosofia, sociologia e arte. Imagina, qualquer um que está nos escutando, se foi reprovado por isso, o que nós vamos falar? Você é muito burro. Agora, se ele foi reprovado em matemática, não, matemática, né, é uma coisa, é matemática, Deus, matemática abaixo e a escola logo abaixo. Então, os afetos, eles são a chave fundamental para o seu sucesso
e esse conceito de sucesso também é uma outra coisa, mas para o seu sucesso de estar bem consigo próprio. Os afetos são essa força que habita dentro de nós e que, em geral, eles são reprimidos nas tradições religiosas, sempre há exceção, mas no grosso é reprimido, ou são reprimidos os afetos. A família é o covil dos afetos, porque a família é o lugar inicial dos recalques, e a família pode ser libertadora, ou, no geral, pode ser a castradora e destruidora. Restaria uma instituição técnica, profissional, para tentar amenizar esse processo. Ela chamaria escola, ela não faz isso. Ela não faz isso porque a palavra bonitinha dos afetos já estava nos PCNs. Cadê os PCNs? Já que agora a gente só fala em BNCC, mudamos a sigla. Agora o must é falar da BNCC, que todos nós confundimos. É Base Nacional Curricular Comum. E às vezes a gente confunde se é comum, curricular ou curricular comum. Mas enfim, vamos decorar até o ponto que a gente chegar na decorada, aí vamos mudar para outra, porque os PCNs foram assim. Enquanto a gente não decorou eles, quando a gente aprendeu, os PCNs saíram de moda, porque agora é a nova coisa, a nova regra. Enfim, é isso. Muito obrigado, até uma próxima aula.